Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito a sua vida e de toda a sua família também. Hoje, em todos os nossos templos, realizamos a reunião da Aliança com o Corredor dos Solteiros. A primeira acontece em São Paulo às 7 da manhã, depois às 9, 15, 19 e 30 em todos os templos. Domingo eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, celebrando a Santa Ceia do Senhor, e consagrando a todos os dizimistas. Teremos um dia glorioso na presença de Deus e quem não toca no corpo do Senhor não tem parte com Ele. Então, leve muito a sério a reunião de Santa Ceia do Senhor. Bom, nós temos falado sobre os perigos da boca, os pecados da boca. E um deles, falamos de muitos, mas esse aqui é bem grave. Isso é uma questão de deformidade, a pessoa tem um caráter deformado. Pessoas que têm um caráter deformado fazem isso. Vivem bajulando, puxando o saco. Isso é sério. A Bíblia condena. Você precisa prestar muita atenção, porque bajuladores não são sinceros. E isso é condenado pela palavra de Deus. Então vamos lá. O significado de adular: bajular, cortejar, servilmente, exagerar, gabar, por interesse, lisonjear. Lisonjear quer dizer elogiar com excesso e afetação, adular, bajular, mesma coisa. Aí olha o que a Bíblia diz aqui, vamos lá. Em Provérbios 28, 23, diz assim: quem repreende o próximo obterá, por fim, mais favor do que aquele que só sabe bajular. Vou repetir. Quem repreende, uma pessoa que fala a verdade, chega e diz, isso não está correto. Ela vem, olha no olho do outro e diz, não, isso não está certo. Vai obter, por fim, mais favor do que aquele que só sabe bajular. O bajulador, ele está vendo as coisas, mas ele não vai falar. Porque é a maneira que ele encontrou de viver e de controlar as pessoas. Então, a pessoa tem um caráter deformado, um desvio de caráter seríssimo, e ela, então, aprende a controlar, manipular pessoas através de elogios exagerados. Está vendo que aquilo não está certo, mas apoia, defende, arruma para a pessoa até uma justificativa para poder controlar aquela pessoa. Mas o que repreende, obtém favor. Então, ele está vendo algo errado, ele é sincero, ele ama a verdade, ele vai lá e fala. Mas tristes são as pessoas que estão acostumadas e cercadas por bajuladores. Quando alguém as repreende, fala a verdade para elas, é o fim do mundo. Se você é um bajulador, você está pecando, isso é errado, porque isso é falsidade. E se você só se cerca de bajuladores, está rodeada de bajuladores,
pessoas que falam o que os seus ouvidos querem ouvir, você é uma pessoa que está se enganando, é uma pessoa fraca e que também tem um desvio importante de caráter, que precisa ser trabalhado. Em Jó 32, 21 a 22 diz: não serei parcial com ninguém e a ninguém bajularei. Amo isso. Eu não vou ser parcial com ninguém e a ninguém bajularei. Porque não sou bom em bajular. Se fosse, o meu Criador em breve me levaria. Ele falou, não sou bom em bajular. E se eu fosse, certamente eu morreria logo, porque isso não agrada a Deus. Ouviu? Quer que eu repita? Não serei parcial com ninguém e a ninguém bajularei, seja quem for. Porque não sou bom em bajular. Se fosse, o meu Criador em breve me levaria. Em Salmos 12, 3 diz que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante. Olha o que o salmista diz, que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante. Deus condena, a palavra de Deus condena. Não há apoio nenhum para esse procedimento. Olha aqui, em Romanos 16, 18 diz assim: pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, quer dizer, paixões, vontades, desejos. Tem gente que está dentro da igreja, ela não serve a Cristo. Ela serve ao homem e às suas vontades. Ela não serve a Cristo. Ela está dentro da igreja, mas ela não serve a Cristo. Mediante palavras suaves e de bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Eu vou repetir. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Tem muita gente que se engana e que se deixa enganar. Porque elas buscam isso para a vida. Palavras suaves e bajulação. Então elas não estão buscando saber o que Cristo espera delas. Elas não querem ouvir a voz de Deus. Elas têm um ouvido seletivo que só aceita aquilo que satisfaz as suas vontades. Se não satisfaz, não é isso que eu quero. Então, mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Tem gente que aprendeu a enganar os outros com palavras suaves e bajulação. E gente que só gosta disso. Ele acredita, ou pelo menos quer acreditar, que aquilo é o certo. Mas presta atenção numa coisa. Jesus foi bem direto sempre. Eu não encontro nenhuma passagem em que Jesus ficou rodeando para falar alguma coisa para as pessoas. Ele sempre foi direto. Firme e direto. E para alguns, duro. Por exemplo, para os religiosos hipócritas, ele chamou todos esses que eram hipócritas de hipócritas na cara. Alguns, ele olhou na cara e falou, vocês são raças de víboras. Ô raça de víboras. Sepulcros caiados. Por fora, tão bonitos, bem ornamentados, mas por dentro só tem coisa podre.
Jesus falou. Só há veneno em vocês. Vocês são tão religiosos, mas vocês são venenosos. Jesus falou. Ele falou a verdade. Ele não bajulou ninguém. Eu não encontro Jesus bajulando. Eu encontro muito amor, mas ele sempre foi direto. E nem sempre foi suave. Nós vemos sempre firmeza. Por exemplo, no caso da mulher adúltera, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Pronto. No caso da mulher grega, não é bom tirar da boca dos filhos para dar aos cachorrinhos. Ele falava o que ele tinha que falar. E pronto. Sem rodeios. Sem bajulação. Eu não ficava alisando ninguém. Tem que ser, tem que ser. É isso. E assim tem que ser. Eu tenho que gostar da verdade, você tem que amar a verdade, eu tenho que amar a verdade, você amar a verdade. Nós temos que amar a verdade. E falar o que tem, aquilo que precisa ser dito, sem rodeios. É. Não é. Pronto. Você tem que amar, amar isso na sua vida. E não aceitar um ouvido seletivo. Ouvir o que você tem que ouvir. Servir a Cristo. Se você quer uma vida vitoriosa e morar no céu, é assim que funciona. Esse cristianismo porta larga e cheio de... só funciona à base de movimentos e eventos, isso e aquilo, e vamos fugir de toda a dificuldade. Vem cá, não existe cristianismo sem cruz não, viu? Não existe. É um tal de, o evangelho tá, vamos modernizar, ei! Aprenda com a palavra de Deus, o que é. O que é. Eu vejo jovens na palavra de Deus vivendo experiências duras, firmes, e não precisando de eventos moderninhos para eles quererem Cristo. Vamos falar do jovem José, de 16 anos? Que não abandonou a Deus, mas viveu um processo na vida dele bem duro até os 30 anos. E Davi, com seus 17 anos? Enfrentando Golias e toda uma situação dentro de casa, e antes disso, leão, urso e por aí vai. A Bíblia diz para nós usarmos a nossa mocidade para o Senhor. E Timóteo? Timóteo começou novinho, devia ter o quê? 16, 17 anos. E estava lá Paulo ensinando como ele devia agir, sofrer pelo evangelho. Mas agora, a começar pelos pais, vamos poupar e poupar. E aí, vamos lá, formar uma geração de gente fraca, que só aceita isso, bajulações e situações modernas, porta larga, facilidades, cristianismo. Não existe cristianismo sem cruz. É bom a gente entender isso. E eu poderia passar mais tempo aqui falando sobre isso. Olha aqui, vamos concluir aqui. Salmos 78, 36. Com a boca adulavam, com a língua enganavam. Porque pessoas que vivem bajulando, adulando, são pessoas falsas, hipócritas, e que só trabalham para enganar, controlar, manipular pessoas através de elogios e bajulações várias. Provérbios 19, 6.
Muitos adulam o governante, todos são amigos de quem dá presentes. Olha a Bíblia. Fica puxando o saco de uma pessoa que está numa posição elevada porque está esperando que dela você vai tirar alguma coisa. Quem promove é Deus. Todo mundo é amigo de quem dá presente. Às vezes uma bajulação, um presente aqui e acolá, pode controlar uma pessoa por completo. Usa a sua cabeça. Busca espírito de sabedoria e discernimento para você. Provérbios 29, 5. Quem adula seu próximo está armando uma rede para os pés dele. Você ouviu? É a palavra de Deus. Quem adula, quem bajula, quem puxa o saco do outro, está armando uma rede para os pés dele. Você deve ser mais esperto e não se engana não, viu? Às vezes tem gente que chega e assim, só falta deitar para você passar. Mas é gente altamente perigosa. Tem uma conversa mansa, suave, parece a pessoa mais humilde, quebrantada, amorosa da face da terra. Às vezes você acha até que a pessoa até é isso, é ingênua, é isso, mas é mais esperta do que você possa imaginar. Mais do que você possa imaginar. Toma muito cuidado. Você pode lembrar da passagem de Absalão, que passou 4 anos na porta da cidade, bajulando, adulando o povo e falando o que o povo queria ouvir, para ganhar o povo, para ter força contra o pai dele. Ele não estava interessado no bem-estar do povo igual o Davi estava. Ele só estava interessado nos seus interesses. Ele era um egoísta. Que ele só queria o poder e destruir com o pai. Ele não estava nem aí para aquele povo. Mas ele ficou lá na porta da cidade, se fazendo de amiguinho, de boa gente, falando que se fosse ele, o governante, ele resolveria todos aqueles problemas, que se ele tivesse no poder, ele faria, ia acontecer, ia mudar. E ele não estava nem um pouquinho preocupado com ninguém. Ele queria que aquele povo explodisse. Ele não estava nem aí para ninguém. Ele era preocupado em assumir o poder e destruir com o pai dele, porque ele guardava a mágoa do pai. Então você tem que tomar cuidado, principalmente gente que guarda ódio no coração. Ele faz, não importa quanto a pessoa tenha que descer, ela desce mesmo para tentar ganhar pessoas, para ganhar força, para destruir com alguém, para atacar alguém, para usar pessoas contra alguém. É assim que funciona. É isso aqui, ó. Quem adula seu próximo está armando uma rede para os pés dele. E em Judas 1,16 diz assim: essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesse. Ó, esse tipo de gente que adula, os aduladores adulam, puxam o saco, bajulam só por interesse. É a maneira que encontrou de viver. Eles vivem descontentes com a sorte, com a vida deles. Eles não gostam da vida que têm, não estão dispostos a lutar da maneira correta. Então, vamos puxar o saco de alguém, vamos bajular alguém, vamos falar o que essa pessoa quer ouvir, que assim eu vou controlando situações e vou sendo favorecido de alguma maneira. Isso é muito forte, essas pessoas vivem se queixando. Elas são descontentes com a sua sorte, as coisas dão erradas, a culpa é do diabo, a culpa é de Deus, a culpa é das pessoas, as pessoas que são culpadas, que prejudicaram, sempre tem alguém que prejudicou elas. Elas estão numa situação difícil porque alguém tem prejudicado. E seguem os seus próprios desejos impuros. Elas não fazem a vontade de Deus, mas sim a vontade delas e é tudo impuro. São cheias de si e adulam os outros por interesse. Puxam o saco por interesse. E eu poderia dar mais referências para você. Que a Bíblia condena bajuladores,
aduladores. A palavra de Deus condena porque a Bíblia fala que essas pessoas são falsas. As motivações e intenções delas são sempre as piores. Elas estão sempre cheias de si mesmas, são egoístas, são invejosas. Elas encontraram essa forma elas usam desse método condenado pela palavra de Deus, adulando, bajulando pessoas, para viver, para conseguir alguma coisa. Sempre é dessa maneira que elas tentam conseguir as coisas. Peça discernimento e sabedoria para Deus. Isso não impede de nós fazermos um elogio para uma pessoa quando ele é verdadeiro. Mas os bajuladores, os que têm como profissão, porque muitos, eles só trabalham por isso. Controlar as pessoas através de bajulação, adulando, falando o que elas querem ouvir. Esse tipo de gente não tem Deus na vida. E tem muito cristão que vive dessa maneira. Então, nós precisamos agir com sinceridade. O caminho é a sinceridade, é falar a verdade. É falar o que é, e não o que uma pessoa quer ouvir. Seja sincero. Ande em sinceridade. Porque Jesus está voltando. E tem tanta gente que está dentro de igreja que até hoje não conhece a palavra. Até hoje não leva a sério a palavra de Deus. E uma das coisas que Deus... Você pode rodar. Você não vai sair do lugar. Se você não buscar para a sua vida, andar em sinceridade. Abandona a falsidade. Eu posso falar sobre esse assunto também dias. Chega de falsidade. Se você é uma pessoa falsa, abandona a falsidade, porque bajuladores, aduladores, são pessoas falsas. Ele mente. Ele fala o que o outro quer ouvir. Ele chega perto da pessoa e sente a pessoa. Ele observa. Ele estuda a pessoa e vê por que lado que ele pode. Como é que ele entra, que ele vai ganhar aquela pessoa. Então você precisa ter discernimento, ter visão de Deus. Seja esperto. Presença de espírito. Em nome de Jesus. Para de ser controlado, manipulado por bajuladores, aduladores, gente falsa, hipócrita, que faz isso com intenções e motivações diabólicas, só para conseguir alguma coisa. São egoístas, invejosas, cheias de si mesmas. São pessoas enviadas pelo mal para causar dano à sua vida. Quantos que foram traídos por gente assim? Porque esse tipo de gente é traidora. É gente falsa, trai. Adula, bajula. E você acha que você tem a melhor pessoa do mundo do lado. Ela só fala o que você quer ouvir. Amém, amém, amém. Você nunca está errado, você está sempre certo, está tudo bem. Aí um dia vem a traição, você fala, nossa, como fulano mudou, como ele pode fazer isso? Não, que mudou que nada, ele sempre foi aquilo. Ele apenas se revelou, sempre foi aquilo. Apenas se revelou. Você que não via. Você que estava cego. Por isso peça para Deus abrir seus olhos espirituais. Peça para Deus discernimento. Peça para Deus sabedoria. Peça para Deus visão. Em nome de Jesus. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Dona Érica, o que aconteceu na vida da senhora?
Bem, há um ano atrás eu dei um passo muito grande de fé. Eu vendi uma casa simples que tinha para comprar uma em um condomínio de luxo. Portanto, eu financiei terreno e construção e dei a minha casa de entrada. Mas, por uma mudança no projeto que a minha engenheira fez, poderia dar quebra de contrato, porque não foi legalizado essa mudança no projeto. E é uma cláusula contratual da Caixa Econômica Federal e da perda de tudo, e uma cláusula nesse contrato é rescisão de contrato. Então nós iríamos perder tudo. Aí a senhora veio, apresentou a situação para Deus, fez como Neemias, quando se levantava uma situação, colocava em jejum e oração. Tudo mudou. Sim, tudo mudou. Entrei em jejum 24 horas, já comecei a acordar às madrugadas e o grande milagre aconteceu. Porque aos olhos humanos, quem que pode brigar com a Caixa Econômica Federal é cláusula de contrato. E Deus concedeu esse milagre, nós não perdemos. Hoje tudo mudado, aquilo que era para perder, hoje ganhou. Sim, com certeza, tudo mudado. Vale a pena participar de um propósito como esse, 52 dias de fé e oração? Com certeza, com toda a certeza do mundo. Saindo hoje feliz e abençoada? Feliz e abençoada. Deus abençoe muito a senhora. Amém. Momento da oração. Deus querido, eu oro para que essa mensagem entre e realmente esclareça, ilumine a vida dessa pessoa. Eu peço espírito de sabedoria, de discernimento, eu peço visão para ela, uma mente aberta, que as escamas dos olhos caiam, que ela tenha visão, que ela veja o que ela não está vendo, que o oculto seja revelado, que as coisas sejam desvendadas. Ó meu Deus, eu peço que o Senhor tenha misericórdia dessa pessoa e ajude ela a ver o que ela não está vendo. Cubra cada um com teu sangue, dá vitória a todos que enviaram os seus pedidos para a oração. Eu peço mudanças e respostas, consagro tudo o que foi colocado para receber oração e declaro milagres sendo materializados agora em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor nesse momento que abençoe os meus amigos e companheiros semeadores, que essas pessoas sejam muito abençoadas e prosperadas, desperta mais semeadores. Ó meu Deus, desperta, Senhor, porque o programa Mudança de Vida precisa. Eu peço bênção para todos que têm semeado e peço que o Senhor desperte mais semeadores, porque eu sei que todos que têm dado esse passo de fé têm sido abençoados. E, Pai, onde esse programa estiver chegando, que o espírito de sinceridade esteja chegando, de revelação, de sabedoria, de discernimento, de visão. E que talvez essa pessoa nunca tinha parado para pensar, e aqui está a tua palavra, talvez nunca ninguém falou sobre isso com ela, mas agora ela sabe. Então ela sabe como ela deve agir, ela sabe o que ela deve rejeitar, o que ela não deve ser e o que ela não deve aceitar de jeito nenhum para a vida dela. Obrigada, Senhor, por tudo. Amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar domingo às 9, celebrando a Santa Ceia do Senhor, consagrando os dizimistas e abrindo o jejum da manutenção dos projetos conquistas. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, claro, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Disque Vida 0 operadora 11 3296
9449. Ligue e receba a vida.